Eu sempre pensei que se eu me mantivesse disciplinado, mantivesse a cabeça baixa, trabalhasse duro pela minha família, tudo ficaria bem. Acho que essa era apenas outra maneira de mentir para mim mesmo. A verdade é que, mesmo nas forças especiais, onde tudo depende de disciplina e foco, você não pode controlar o que acontece em casa. Você não pode planejar uma traição. A distância entre Eleanor e eu começou a aumentar no último ano, mas no começo eu realmente não percebi. Quando você está destacado ou passa horas treinando soldados, voltando para a academia para um turno, você não tem tempo para notar cada pequena mudança. Quando nos casamos, Eleanor e eu tínhamos essa conexão intensa. Ela era forte e independente, mas sempre estava lá para mim, mesmo quando eu tinha que sair por longos períodos. Mas recentemente, havia uma distância entre nós que eu não conseguia explicar. Imaginei que talvez fosse só a vida, o estresse, a rotina de tudo. Mas não era só Eleanor. Eu senti isso com Annie também. Meu filho sempre foi minha sombra. Desde o momento em que ele aprendeu a andar, Annie me seguiu para todo lugar. Não importa se eu estava arrumando meu equipamento ou batendo no saco de pancadas na garagem, ele estava lá, me fazendo perguntas, tentando copiar cada movimento. Pai, me mostre como lutar como você, ele dizia, dando socos no ar. Eu tinha orgulho disso. Ele me fez sentir como o tipo de pai que eu sempre quis ser. Mas ultimamente, as coisas mudaram. Eu chegava em casa depois de um turno tardio na academia, exausto, e Annie nem tirava os olhos dos brinquedos. No começo eu dei de ombros, as crianças crescem, entram em seus próprios mundos. Eu não queria pensar demais. Mas conforme as semanas passavam, eu não conseguia me livrar dessa sensação de que algo estava errado. Ele não estava apenas distraído, ele estava se afastando de mim. A distância entre nós parecia um cânion. Eleanor e eu paramos de falar sobre qualquer coisa significativa. As conversas se transformaram em check-ins de rotina. Como foi seu dia? Como foi o trabalho? Isso mal arranhou a superfície do que realmente estava acontecendo. Ela ainda estava lá fisicamente, mas parecia que ela estava em outro lugar completamente. Algumas noites, eu chegava em casa e a encontrava sentada no sofá, mandando mensagens com um pequeno sorriso no rosto. Eu perguntava do que ela estava rindo e ela simplesmente ignorava. Só algo do trabalho. Ela trabalhava em algum escritório corporativo no centro da cidade, gerenciando contas ou algo assim. Eu nunca prestei muita atenção aos detalhes. Trabalho era trabalho, e eu confiava nela. Pensei em perguntar a ela sobre a distância, sobre o que estava acontecendo, mas não perguntei. Talvez parte de mim não quisesse saber. No exército, você é treinado para superar o desconforto, focar na missão e ignorar qualquer coisa que possa atrapalhar seu julgamento. E então, eu enterrei isso. Eu disse a mim mesmo que estava tudo bem, que era apenas o estresse de nossas agendas. Era uma quarta-feira à noite, quando tudo começou a desmoronar. Eu tinha acabado de chegar da academia depois de uma sessão tardia, treinando alguns dos caras para uma próxima luta amadora. Eu estava cansado, dolorido, e tudo o que eu queria fazer era rastejar para a cama e dormir. Eleanor e Ed já estavam dormindo, ou assim eu pensava. A casa estava quieta quando entrei na ponta dos pés pela porta da frente, tentando não acordar ninguém. Servi-me de um copo de água, respirei fundo algumas vezes e subi as escadas. Deslizei para a cama ao lado de Eleanor, tomando cuidado para não acordá-la. Meus músculos comiam de horas de sparring, e o travesseiro parecia o paraíso sob minha cabeça. O sono começou a me puxar para baixo quase imediatamente. Mas então eu ouvi uma voz. No começo, pensei que talvez fosse parte de um sonho. Sabe, quando você está meio dormindo e não consegue dizer se o que está ouvindo é real. Mas não era um sonho. Era a voz de Ed. Eu rolei e pisquei na escuridão. O som vinha do fim do corredor. Eu podia ouvi-lo falando com Eleanor. Pensei que talvez ele tivesse tido um pesadelo, mas o tom de sua voz não era de medo. Ele estava perguntando algo a ela, mas não conseguia entender as palavras a princípio. Esfreguei os olhos, tentando focar, e foi então que ouvi claramente pela primeira vez. Mãe, quando Percy vem aqui de novo? Percy. O nome me atingiu como um tijolo. Eu não conhecia ninguém chamado Percy. Quem diabos era aquele?
Fiquei completamente imóvel, ouvindo. Não se preocupe, querida, a voz de Eleanor era suave, quase reconfortante. Percy adora passar tempo com você. Ele vai chegar logo, ok? Sentei-me na cama, meu coração batendo forte. Eu conhecia esse nome, Percy. Eu tinha ouvido Eleanor mencioná-lo uma ou duas vezes, sempre de passagem. Ele era um colega de trabalho, um cara com quem ela trabalhava de perto em projetos. Eu não tinha pensado muito sobre isso. Mas agora, ouvindo Ed falar dele daquele jeito, como se Percy fosse uma parte regular de nossas vidas. Ed riu suavemente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Percy é divertido. Ele brinca muito comigo. O sangue em minhas veias virou gelo. Eu me senti congelado, incapaz de me mover. Minha mente correu, tentando juntar o que eu estava ouvindo. Por que Ed estava falando desse cara como se o conhecesse? Como se passasse um tempo com ele? Tentei me lembrar da última vez que vi Ed tão feliz, tão conectado a alguém. Não era comigo. Eu não queria ouvir mais nada. Saí da cama devagar, tomando cuidado para não fazer barulho. Enquanto caminhava em direção ao banheiro, minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Joguei um pouco de água fria no rosto, tentando me acordar, para me livrar de qualquer névoa em que estivesse. Talvez eu estivesse sonhando. Talvez isso fosse apenas um pesadelo estranho, um produto de muitos turnos até tarde e pouco sono. Mas enquanto eu estava ali no banheiro, olhando para meu reflexo, eu sabia. Isso não era um sonho. Isso era real. Algo estava acontecendo. Algo estava acontecendo há muito tempo, e eu estava cego demais para ver Percy. O nome ecoou na minha mente como um sino de alerta, e eu soube naquele momento que tudo estava prestes a mudar. No dia seguinte, acordei com o peso da noite passada me pressionando como uma névoa pesada. Eleanor já tinha saído da cama, e esse era um dos meus raros dias de folga, sem missões, sem treinamento. Apenas alguns clientes agendados para algumas sessões leves de boxe na academia mais tarde naquele dia. Fiquei pensando no que tinha ouvido Ed dizer. Percy, ecoou na minha mente como um sonho ruim do qual não conseguia me livrar. Depois do café da manhã, decidi que era hora de passar um tempo a sós com Ed. Eu estava tão ocupado ultimamente, e entre o trabalho e a academia, não tínhamos tido muito tempo juntos. Parecia uma boa oportunidade, especialmente depois da noite passada. Eleanor não pareceu se importar quando eu disse a ela que queria levar Ed para sair o dia todo. Ela mal levantou os olhos do telefone quando disse, sim, claro, parece bom. Isso não era do feitio dela. Normalmente, ela perguntaria para onde estávamos indo, o que estávamos fazendo. Mas dessa vez, ela apenas ignorou. Eu agarrei Ed e disse a ele que iríamos ao parque. O rosto dele se iluminou um pouco, o que me fez sentir melhor. Talvez fosse disso que nós dois precisávamos, uma pausa de tudo. Enquanto dirigíamos, ele sentou no banco de trás, cantarolando para si mesmo, perdido em seu mundinho. Não pude deixar de pensar na conversa que eu estava prestes a ter com ele. Eu não queria forçar muito, mas eu precisava saber. Precisava descobrir o que estava acontecendo com Eleanor e esse personagem Percy. As estradas estavam calmas, e logo chegamos ao parque local. Filadélfia no outono, tinha aquele ar fresco que me lembrava das vezes em que eu costumava levar Ed aqui, quando ele era mais novo. Nós brincávamos por horas, só nós dois. Mas hoje, havia algo diferente no ar, algo pesado. Saímos do carro, e eu disse a Ed que daríamos uma volta antes de ir ao parquinho. Ele assentiu, segurando sua pequena mochila que sempre levava consigo. Enquanto caminhávamos pelo parque, as árvores balançando na brisa, eu sabia que era hora. Eu tive que perguntar. Ei Ed, meu chapa, comecei, tentando manter minha voz leve, ouvi você falando ontem à noite sobre Percy. Ed olhou para mim com aqueles grandes olhos inocentes. Sim, Percy é legal. Engoli em seco, tentando manter a tensão longe da minha voz. Quem é Percy exatamente? Eu nunca o conheci. Ed deu de ombros, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele é amigo da mamãe. Nós saímos juntos às vezes. Ele é divertido. Ele vem aqui há muito tempo. Senti meu estômago embrulhar, mas continuei. Há quanto tempo ele está voltando? Ed pensou por um segundo, sua pequena sobrancelha franzida. Não sei. Há muito tempo. Tipo,
Talvez desde o ano passado. Ano passado. Isso me atingiu como um soco no estômago. Eu estava tão envolvido no trabalho, no meu próprio mundo, e isso estava acontecendo debaixo do meu nariz por mais de um ano. Minha mente correu, mas eu não conseguia parar agora. Limpei minha garganta, tentando soar o mais casual que pude. Percy, ele fala sobre mais alguma coisa? Tipo, ele fala alguma coisa sobre mim? Ed olhou para mim novamente, dessa vez com um pouco mais de hesitação. Mamãe diz que Percy é meu pai verdadeiro. Foi como se tudo ao meu redor congelasse. O som do vento, o riso distante das crianças brincando no parquinho, tudo ficou em silêncio. Parei de andar, olhando para Ed, tentando processar o que ele tinha acabado de dizer. O que? O que você quer dizer com pai de verdade? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Ed olhou para mim, um pouco confuso com minha reação. É tipo, Percy estava com a mamãe antes de eu nascer. Mas ele teve que ir embora, e você veio depois. Mamãe disse que você é meu padrasto. Eu não conseguia respirar. Meu peito estava apertado, meu coração batendo forte em meus ouvidos. Padrasto. Eu estava criando esse garoto por 6 anos. 6 anos. Cada aniversário, cada joelho ralado, cada risada, cada história antes de dormir, padrasto. E há quanto tempo a mamãe está te contando isso? Minha voz estava tremendo, embora eu tentasse manter a calma. Ed inclinou a cabeça, pensando. Não sei, tipo, talvez um ano? Desde que eles começaram a falar de novo, eu acho. Um ano. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eleanor estava enchendo a cabeça dele com isso há um ano. Todo esse tempo, enquanto eu estava quebrando as costas por essa família, ela estava dizendo a ele que eu não era seu pai verdadeiro. Que algum outro homem, esse Percy, era. Eu não sabia o que dizer. Eu senti como se meu mundo inteiro tivesse acabado de mudar, como se o chão tivesse sido puxado debaixo de mim. Olhei para Ed, e tudo o que eu conseguia sentir era desgosto. Não raiva, ainda não. Só essa profunda e esmagadora sensação de perda. Continuamos andando, mas eu mal falei. Ed não pareceu notar. Ele estava muito ocupado pulando para frente, pegando gravetos e folhas, como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Tentei me concentrar no som dos passos dele, no farfalhar das folhas sob nossos pés, mas minha mente continuava voltando para Eleanor. Para Percy. Ela vinha dizendo isso a ele há um ano. E eu nunca tive a mínima ideia. Quando voltamos para o carro, Ed subiu no banco de trás, alheio à tempestade que girava dentro de mim. Entrei e sentei lá por um momento, segurando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Olhei pelo para-brisa, mas não estava realmente vendo nada. Minha mente estava em outro lugar. Não conseguia entender. Por que Eleanor não me contou? Por que ela guardou esse segredo, deixando outro homem se infiltrar na minha família, na vida do meu filho, pelas minhas costas? Eu não tinha certeza do que fazer em seguida. Eu deveria confrontá-la? Eu deveria esperar? A ideia de vê-la, de ouvir o lado dela da história, me deixou enjoado. Ed ainda estava cantarolando baixinho no banco de trás, brincando com seus bonecos de ação, completamente inconsciente da bomba que ele tinha acabado de jogar em mim. Ele era apenas uma criança, presa no meio de algo que não entendia. Liguei o carro e saí do parque, minha mente correndo. A viagem para casa foi tranquila. Ed não disse muita coisa, e eu também não. Eu não sabia mais o que dizer. Quando Ed e eu voltamos para casa, eu ainda estava me recuperando do que ele tinha me dito no parque. Minha mente estava acelerada, tentando dar sentido a tudo. Eu não sabia como confrontar Eleanor sobre isso. Como eu poderia? A mulher com quem passei anos estava mentindo para mim, dizendo a Ed que outra pessoa era seu verdadeiro pai, alguém que eu nem conhecia. E isso estava acontecendo há mais de um ano. Entramos na casa, e eu podia ouvir Eleanor na cozinha, falando ao telefone. Coloquei Ed na frente da TV com seus bonecos de ação, tentando agir como se tudo estivesse normal, embora por dentro eu estivesse queimando. Enquanto eu caminhava pelo corredor, a voz de Eleanor chegou até mim, suave, mas urgente. Parei na porta, escutando. Não consegui me conter. Hoje está ótimo, ela estava dizendo naquele tom abafado que usava quando não queria ser ouvida.
O Brandon está na academia, então não se preocupe. Só venha por volta das 8, como planejamos. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu já sabia com quem ela estava falando antes mesmo que ela dissesse o nome dele. Eu simplesmente sabia. Não, Percy, está tudo bem. Ele não estará aqui, ela continuou. Ele tem clientes a noite toda. Fiquei congelada no corredor, meus punhos cerrados ao lado do corpo. Então era isso. Ela o estava convidando para minha casa. Para nossa casa. Enquanto eu deveria estar trabalhando, ela estava se esgueirando, planejando convidá-lo para ir até lá, e eu não ficaria sabendo. Só que agora, eu estava ciente disso. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu podia ouvir os passos dela vindo em direção à porta, então rapidamente voltei para a sala de estar, fingindo que não tinha ouvido nada. Ed ainda estava tocando, alheio. Mas eu estava fumegando por dentro. Eu não podia deixar isso continuar por mais tempo. Poucos minutos depois, Eleanor saiu da cozinha, toda sorrisos, agindo como se nada estivesse errado. Você vai para a academia logo? Ela perguntou casualmente, como se não esperasse que outra pessoa aparecesse aqui em algumas horas. Não consegui segurar mais. Com quem você está falando? Perguntei, minha voz mais áspera do que eu pretendia. O sorriso dela vacilou por apenas um segundo, mas ela se recuperou rapidamente. Ah, só alguém do trabalho, ela disse acenando. Por quê? Eu me aproximei, mantendo meu olhar fixo nela. Porque ouvi você mencionar Percy, eu disse categoricamente. E eu quero saber por que você está convidando ele. Eleanor piscou, claramente surpresa com a franqueza. Por que você não está na academia? Ela perguntou, esquivando-se da pergunta, tentando mudar de assunto. Você não tem clientes? Eles remarcaram, eu respondi, cruzando os braços. Então vamos falar sobre o porquê de Percy vir hoje à noite. Ela gaguejou por um segundo, tentando inventar uma desculpa. É só trabalho, Brandon. Você está exagerando. Trabalho. Eu ri amargamente. É assim que você chama? Porque me parece que você está saindo com esse cara pelas minhas costas há mais de um ano. Ela era inteligente assim. Ela sabia quando pressionar e quando recuar. O resto da sessão passou sem muita conversa, mas havia essa tensão entre nós que não existia antes. E pela primeira vez, não lutei contra isso. Quando a sessão terminou, não pude deixar de notar como ela permaneceu na porta, como se não estivesse com pressa de ir embora. Normalmente, eu apenas diria adeus e passaria para o próximo cliente, mas hoje à noite, eu me peguei observando-a também. Talvez fosse a bagunça em casa, talvez fosse a adrenalina ainda correndo em minhas veias por causa do treino, mas eu estava mais relaxado perto dela, mais aberto. Ela percebeu. Obrigada pela sessão, ela disse, me dando um meio sorriso que quase pareceu um desafio. Mas você tem uma energia diferente esta noite. Eu encontrei seus olhos, segurando seu olhar por mais tempo do que eu normalmente faria. É bem, as coisas mudam. Kim levantou uma sobrancelha, mas não pressionou por detalhes. Ela não precisava. O olhar em seus olhos me disse que ela estava acostumada com homens com vidas complicadas. Como se ela achasse que a tensão iria embora se eu não estivesse aqui. Mas então eu disse a próxima coisa, e vi a cor sumir do rosto dela. Quando eu voltar, vou pedir o divórcio, eu disse categoricamente. E eu não quero que você lute contra isso. Ela abriu a boca para falar, mas eu a interrompi. Não. Não diga nada. Nós dois sabemos que isso acabou. Houve um longo e sufocante silêncio. Eu podia ver o medo em seus olhos, o pânico. Mas eu não me importava mais. Eu tinha dado tudo a ela, e ela tinha mentido para mim por mais de um ano. Não havia mais nada a dizer. Estou falando sério, Eleanor, continuei. Vou ficar fora por uma semana. Não prolongue isso. Quando eu voltar, eu vou cuidar de tudo. Ela apenas me encarou, atordoada, como se não esperasse que eu realmente fizesse isso. Mas não havia como voltar atrás agora. Virei-me e fui embora, subindo as escadas para fazer as malas para a missão. Eu precisava me concentrar nos próximos dias, no trabalho, na missão. Era a única coisa que me mantinha com os pés no chão no momento. Eles a pintaram como a mãe amorosa, a força estável na vida de Ed.
Eles exageraram minha agenda de trabalho, como eu estava sempre fora em missões ou na academia. Eles usaram todas as armas que puderam encontrar. No final, Eleanor ganhou a casa. Não fiquei surpreso. Eu esperava por isso. Eu já tinha me mudado para um pequeno apartamento alugado perto da academia. Não era muito, apenas um quarto, mas era o suficiente para mim. O julgamento também lhe deu a custódia primária de Ed, embora eu tivesse permissão para vê-lo regularmente. Eu sabia que os tribunais a favoreceriam, não importava o que ela tivesse feito. Mas, apesar de perder no tribunal, eu ainda tinha algo que ela não podia tirar. A verdade. Minha família sabia. A família dela sabia. Todo mundo sabia. E isso já estava começando a corroê-la. Eu tinha ouvido por boatos, principalmente de Ed, que não entendia completamente o que estava acontecendo, que o relacionamento dela com os pais tinha azedado. Eles não a apoiavam como antes, e seus amigos estavam começando a se distanciar. Seu mundinho perfeito estava desmoronando, um pedaço de cada vez. Também ouvi rumores de que as coisas entre ela e Percy não eram tão perfeitas quanto ela queria que todos acreditassem. Ed mencionou do seu jeito inocente que eles ainda estavam se vendo, mas algo estava errado. Ele dizia coisas como: mamãe e Percy não se falam mais tanto, ou Percy não ficava muito tempo quando ele vinha. Estava claro que qualquer fantasia que ela tivesse construído com ele estava começando a desmoronar também. Ainda assim, os rumores persistiam de que Percy poderia se mudar para casa em breve. O pensamento dele morando na mesma casa onde eu criei Ed, a casa que eu paguei com meu sangue e suor, fez meu estômago revirar. Mas não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. Eu não ia me rebaixar ao nível deles. Eu já os tinha exposto como eles eram, e isso era o suficiente por enquanto. Fazia um mês que eu tinha me mudado, e embora a vida não fosse fácil, eu estava me adaptando. Eu via Ed com bastante frequência, embora me matasse que ele estivesse vivendo sob o mesmo teto que Percy. Eu me certificava de estar lá para ele sempre que podia, mesmo que fosse apenas para buscá-lo na escola ou levá-lo ao parque, como costumávamos fazer. Ele não entendia a profundidade do que estava acontecendo, e eu queria que continuasse assim pelo máximo de tempo possível. Ele ainda era jovem demais para lidar com o peso total da traição de sua mãe. Quanto a Eleanor, eu tinha pensado em mais algumas ideias sobre como me vingar dela. Pensei em expor mais de suas mentiras, talvez desenterrar sujeira sobre Percy e tornar suas vidas um inferno. Mas toda vez que eu pensava nisso, eu percebia que não valia a pena o risco. Meu trabalho, meu futuro, tudo era muito importante. Eu não ia deixar ela me arrastar para o nível dela. Enquanto isso, a raiva que eu vinha guardando por tanto tempo começou a desaparecer, substituída por algo inesperado. Kim. No último mês, ela se tornou mais do que apenas uma cliente. Nossas sessões ainda eram intensas, ela nunca se segurava, e eu admirava isso nela, mas havia algo mais ali agora, algo não dito.